E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre como eu fiz para ter muito mais foco para estudar. Lembrando que quando eu comecei a estudar para concurso eu também tive essa mesma dificuldade. Eu não conseguia nem assistir uma aula de meia hora até o final, de tanto que eu era desfocada, de tanta dificuldade que eu tinha de realmente conseguir prestar atenção. E isso foi uma coisa que veio desde a escola, desde a faculdade. Eu nunca consegui prestar atenção em aula, eu era do tipo que não prestava atenção em nada. E aí, quando tinha uma prova, eu tinha que estudar ali por eu mesmo, porque eu não tinha entendido nada que o professor falou, não tinha ouvido, e aí eu tinha que acabar estudando, porque eu era uma pessoa muito distraída e que não conseguia ficar focada numa coisa que eu não tinha interesse por muito tempo. Então, depois que eu comecei a estudar para concursos, fui aprovada em alguns concursos. Hoje eu faço parte da carreira policial, eu sou policial militar e consegui entender mais como é que a gente faz para ter mais foco para estudar e é isso que eu quero falar aqui hoje nesse vídeo. Primeiramente, o que é foco, né? O foco, ele nada mais é do que a capacidade que você tem de se manter concentrado em uma atividade por um longo período de tempo. Então eu sempre gosto de pensar assim, você imagina que a sua capacidade de se manter focado em uma atividade é como o seu cérebro, ele é como se fosse um músculo qualquer que você tem. Da mesma forma que você vai para academia e você não espera ali do seu músculo que sem nunca ter ido para academia, você vai chegar lá na academia, você vai pegar 200 quilos de uma vez, porque você sabe que isso vai exigir muito ali do seu músculo, seja da sua perna, do seu braço, porque você começou aquilo agora. O seu foco e o seu cérebro, que é a capacidade de você se manter concentrado por mais tempo, é a mesma coisa. Então você não vai começar sem nunca ter estudado na vida e querendo exigir muito dele. Você não começa querendo exigir tudo. Então o primeiro passo que eu dou é você começar pequeno treinando o seu foco. Por quê? O foco, ele é uma habilidade que é treinável como qualquer outra. E é aí que entra uma técnica que a gente fala muito e que é muito importante que vocês entendam justamente o que existe por trás dela, que é a técnica do Pomodoro, que é aquela que você primeiro estuda 25 minutos e aí você pausa 5 minutos. Aí você estuda mais 25 minutos e pausa 5 minutos. Você pode fazer uns 3 a 4 ciclos de estudo desse por vez e aí depois você faz uma pausa maior, você faz uma pausa de 10 a 15 minutos depois do seu terceiro ou quarto ciclo. Mas eu costumo até falar que não existe uma regrinha geral para todo mundo. Isso vai de acordo com o que você está sentindo. Sentir que você está perdendo a concentração e que não está mais rendendo da forma como estava no começo, dá uma parada, dá uma descansada. Não vai mexer no celular, mas aproveita para fazer outra coisa, toma uma água, faz um alongamento, vai lanchar, come alguma coisa, volta, toma um banho e aí você senta na cadeira e começa esse mesmo processo de novo. Por isso que é importante você fazer essas pausas, porque como você está começando agora a exigir isso do seu cérebro que você realmente permaneça focado por mais tempo, não tem como você chegar e querer exigir muito dele, sabe? Querer que ele fique ele extremamente focado em uma tarefa por um longo período de tempo, sendo que você nunca teve o hábito de fazer isso antes. Então eu sempre costumo falar que é igual a academia mesmo, não dá pra você chegar lá, nunca ter feito nada e não, hoje eu quero ser radical. Então a maior dificuldade que eu vejo das pessoas que falam que não conseguem se concentrar e que não conseguem ter foco, basicamente é porque elas são impacientes e elas não têm a paciência de entender como que funciona o processo de concentração e que são habilidades que são treináveis, que conforme você vai estudando, você vai adquirindo e vai conseguindo melhorar. Inclusive existem até estudos que dizem que o máximo de tempo que uma pessoa consegue permanecer focada em uma atividade é 90 minutos. Então realmente é ideal que você não passe de 1 hora e 20 estudando. Eu mesma ali no meu ápice do foco, quando eu conseguia ficar hiper focada por muito tempo, o máximo que eu conseguia permanecer era 1 hora e 10 minutos. Eu sempre fazia pausas e sempre me ajudava. Então é como eu costumo falar, a evolução ela é lenta e gradual, mas não quer dizer que ela não acontece. E uma coisa que é importante a gente entender também é a questão da nossa energia. Então a energia que você tem ao longo do dia, você vai perdendo ela. Então, querendo ou não, você gasta o seu foco com outras coisas, você direciona ele para outras coisas, porque tudo é questão de energia, a energia que você tem durante o dia. E como esse foco que você tem, ele é uma energia que é limitada, consequentemente, se você gasta ele com outras coisas, ele vai faltar na hora que você precisar para estudar. Então, entender isso também é uma coisa que te ajuda muito, porque eu vejo pessoas que, às vezes, elas deixam os estudos dela para fazer como a última coisa no dia, só que ela esquece que a energia dela é limitada e que, se ela gasta muito isso durante o dia, quando chegar à noite, ela realmente não vai conseguir se concentrar, porque a gente não é robô, sabe? Não tem como você achar que você vai ficar hiper focado 24 horas por dia, o dia inteiro. E eu penso sim que todos nós temos focos, a diferença é que as pessoas direcionam ele para os lugares errados. Se você tem
foco e você não tem resultados com as coisas que você está fazendo hoje, provavelmente você está direcionando ele para lugares errados. Porque a gente está vivendo em um mundo hoje em dia que é um mundo praticamente do excesso de informação, das atenções, um monte de pessoas nas redes sociais disputando sua atenção o tempo todo. Então, quando você está numa rede social, quando você está assistindo um filme, você consegue permanecer focado naquela atividade. Pela questão da dopamina, pela questão da recompensa que o seu cérebro sente que está recebendo, de que é uma atividade prazerosa. Não é uma atividade que te dá tédio, como por exemplo estudar. Estudar é tédio, é aquela que a gente associa, é tédio, é chato, às vezes os minutos parece que são horas. Muito diferente quando você está mexendo no Instagram, que você está mexendo aqui, 20, 30 minutos parece que passou 5. Então entender isso também é importante, porque como você vai gastando ele ao longo do dia, pode ser que ele falte nas horas que você precisa. Então entender isso também é importante. Como eu sempre falo, a prioridade você não deixa para fazer depois do seu dia, você faz no começo. Então eu sempre indico que você comece estudando de manhã, quando é muito mais fácil manter hiperfocada. Eu mesma, eu sou zero focada à noite, não adianta, eu não consigo me concentrar em nada. Eu já tentei estudar à noite e não consegui, justamente porque eu funciono assim e porque eu acredito que a maioria das pessoas funcionam assim. Como eu falei, não existem regras e verdades absolutas. Pode ser que você seja uma pessoa que funcione mais durante a noite, mas provavelmente você é uma pessoa que troca o seu horário biológico, né? Então você troca o dia pela noite. Você troca a sua manhã, dorme a manhã inteira e à noite você está super acordado, super focado. Eu não era assim, então eu tinha momentos que eu me sentia muito mais focada do que outros. Entender isso eu também acho que é muito importante para você. É você buscar entender qual é o momento que eu rendo mais. É de manhã, é antes de trabalhar, é de tarde, é de noite. Isso também vai fazer muita diferença na sua rotina. E por último, se você sente que não tá dando, que não tá conseguindo se concentrar ali depois de que já tá cansativo, que você já estudou demais, não adianta insistir. Descanso também é importante, descanso também faz você ser mais produtivo. Então descansa, dá um descanso ali de meia hora, 1 hora e volta a estudar depois. A vida é assim mesmo, a gente não é robô, a gente não tem energia ilimitada para fazer tudo que a gente quer, por mais que a gente pense que é assim, mas não é. Então, foi isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você já gostou desse vídeo, peço para você deixar o like aqui, se inscrever nesse canal. Já manda sugestões de próximos vídeos que vocês querem que eu traga aqui sobre dicas de estudo, produtividade, carreiras policiais. Me segue lá no Instagram, não esquece de me seguir. O meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo, meu Instagram, meu TikTok. Também tenho mentoria para carreiras policiais, caso você tenha interesse em se tornar uma pessoa mais produtiva, mais focada, mais planejada e conseguir a sua tão sonhada aprovação, eu estou aqui para te ajudar. Então o vídeo de hoje foi isso, vejo vocês no próximo. Tchau!